Quero cumprimentar a todos que assistem esse vídeo e dizer que é um prazer poder estar novamente com aquelas pessoas que têm um interesse no mundo acadêmico, mas também têm um interesse no mundo prático. As ciências sociais aplicadas, ao longo do tempo, vêm perdendo a sua principal característica, que deveria ser o aplicado. Pensando e refletindo sobre isto, e voltando aos meus estudos sobre Guerreiro Ramos, eu percebi que a profundidade dos seus ensinamentos encontrava um pouco eco na realidade na qual elas poderiam ser aplicadas. Mais recentemente, num grupo de estudiosos de Guerreiro Ramos, eu tive a oportunidade de interagir com meus colegas dos Estados Unidos e com os meus colegas brasileiros. Novamente, naquela ocasião, eu percebi que o debate era como tornar acessível às pessoas que praticavam no dia a dia a administração as ideias de Guerreiro Ramos, as suas teorias, os seus conceitos e as suas grandes propostas. Veio à minha mente os ensinamentos deste grande professor, quando ele coloca que o mundo acadêmico trabalha largamente com modelos ideais. Nós, da área das ciências sociais aplicadas, passamos a acreditar que existe um grupo de teoria e existe um grupo na prática. Guerreiro Ramos não pensa assim. Guerreiro Ramos coloca claramente que as ideias com que ele trabalha, as teorias que ele formula, elas têm uma base muito sólida no pensamento dos gregos clássicos. Em cima dessa proposta, ele cria modelos ideais e faz as suas formulações. Então, aonde estaria a chave da ciência social aplicada? Estaria exatamente em compreendermos que precisamos ter em nossa mente modelos ideais, modelos heurísticos, como ele coloca no seu livro, que são generalizações a respeito da realidade, e que possamos aplicar estas generalizações sobre a realidade, trabalhando as suas teorias, trabalhando os seus conceitos, trabalhando os seus índices linguísticos, em cima de tudo, as formulações mais profundas com que ele trabalhou. Isto me levou a um encontro no grupo de pesquisa que eu participei na Universidade do Estado de Santa Catarina, mais precisamente na Escola Superior de Administração ESAG, e fui à procura do grupo de pesquisa em que eu trabalhei. Encontrei com a professora Paula, que é a coordenadora do grupo de pesquisa, conversamos longamente e surgiu a ideia dos diálogos sobre Guerreiro Ramos. Esses diálogos inicialmente tratariam da vida e obra, em seguida tratariam dos conceitos fundamentais, e sem esses conceitos não dá para trabalhar a realidade. A nossa mente precisa ter uma base teórica sólida, precisa ter conceitos sólidos, precisa ter categorias sólidas, porque só assim nós saberemos o que fazer e como fazer. Métodos não existem sem teorias. Teorias não existem sem visões de mundo. E é isto que Guerreiro Ramos coloca. Então, junto com a professora Paula, resolvemos desenvolver um projeto que tratasse desses conceitos. Ela, de maneira entusiasta, imediatamente se colocou em campo, e hoje nós estamos aqui para dar, eu diria, se me permite uma palavra, uma prévia do que será este projeto. Falaremos sobre a história de Guerreiro Ramos, falaremos sobre os conceitos, categorias, de Guerreiro Ramos, e falaremos também sobre a aplicação desses conceitos, dessas categorias. Isto, para o ano que vem, deverá se traduzir num projeto que será levado a efeito, e eu espero que durante 2022 e 2023
tenhamos longas conversas, longos diálogos para tratar da vida deste grande pensador, da obra que ele fez e como levá-la à prática. Se isto acontecer, e se nós conseguirmos, com o trabalho da professora Paula, do professor Heidmann, do professor Ariston e de outros tantos que serão envolvidos, né? Se nós conseguirmos fazer isto, nós estaremos perpetuando a memória de Guerreiro Ramos, mas, acima de tudo, estaremos colocando à prática da administração pública as ideias, os conceitos e as formulações desse homem notável que foi o professor Alberto Guerreiro Ramos, que eu tive o privilégio de ser aluno. E eu espero agora contribuir para levar suas ideias à prática. Eu me despeço, esperando que nos encontremos em breve e que possamos levar este projeto à prática. Quero cumprimentar a todos que nos assistem, especialmente o professor Francisco Gabriel Heidmann, meu parceiro nessa conversa, né, nesse início de diálogo com todos vocês. E se me permite brevemente dizer que o professor Heidmann foi aluno do professor Guerreiro, um aluno brilhante, que tem dedicado a vida dele acadêmica, praticamente toda ela, a trabalhar com as ideias do professor Guerreiro. Ninguém melhor do que ele para trabalhar os conceitos e o entendimento básico daquilo, tudo que é fundamental na teorização do Ramos e, principalmente, em explicar isso de maneira brilhante para que nós possamos trabalhar depois com cada um desses conceitos que são fundamentais, sem os quais toda a teoria do Ramos não poderia ser desenvolvida. E eu me lembro que nas obras do Guerreiro Ramos nós vamos encontrar categorias como, por exemplo, a multidimensionalidade humana, a razão, a ética, os espaços da existência, o tempo e tantos outros conceitos que eu entendo que, melhor do que ninguém, o professor Heidmann poderia trabalhar um pouco por isto. Por isso eu peço ao professor Heidmann que nos brinde agora com um pouco desses conceitos, dessas categorias, e até com alguns índices linguísticos. Eu devo ao nosso colega de doutorado, ao Terry Harwick, ter me chamado a atenção que há determinados termos que não podem ser categorizados, que não podem ser conceituados, mas que eles são índices linguísticos. O senhor poderia nos brindar com alguma coisa a mais a esse respeito? É uma satisfação grande participar deste evento, aqui junto com o meu colega, professor Salme, colega, companheiro na jornada de alunos e estudiosos da obra do Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos, para nós, para mim particularmente, foi uma retomada, foi um achado, talvez até usando a palavra que ele usa para a ciência, a serendipidade. Eu fui para Los Angeles não conhecendo muito a respeito dele. Sabia que era um homem famoso, sabia que ele tinha uma expressão grande na comunidade acadêmica, nacional e internacional, mas para mim era pouco conhecido. E me angustiavam algumas coisas que eu lia já no nível de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, sobretudo na linha do behaviorismo. E quando eu cheguei lá e tomei conhecimento da obra dele, ao final da disciplina, ele me convidou para nós sairmos caminhando pelo campus. E nós saímos na direção da Doheny Library, a biblioteca Doheny central da universidade, e ele perguntou para mim, o que você achou? E eu fiquei muito surpreso com a pergunta dele. Eu fiquei meio que, vou usar um termo, talvez não seja o mais adequado, fiquei um pouco embasbacado quando eu vi o subtítulo do livro, porque o livro não estava publicado ainda. Era A Riqueza das Nações, a reconceituação da riqueza das nações. E eu pude responder naquele momento para ele, com pouco conhecimento que eu tinha de filosofia,
que para mim representava uma retomada. Eu tinha saído da minha carreira anterior de estudante de filosofia, tinha ingressado no campo das ciências sociais aplicadas e me decepcionei com essa experiência no campo das ciências sociais aplicadas, e quando eu encontrei a obra dele, eu vi ali uma volta àqueles conceitos fundamentais que a gente havia estudado na filosofia e até na teologia. Então, para mim, foi uma retomada muito grande. Foi o que eu pude responder naquele momento. Agora, quanto às categorias, de fato, as que o professor Salme mencionou, são categorias inovadoras, são tentativas, na verdade, de criar um referencial novo para uma mudança significativa na sociedade. Então, o espaço, o espaço público, as dimensões multidimensionalidade do ser humano. Então, são categorias extraordinárias, são uma retomada no sentido daquele conhecimento e daquela ordem, da sociedade, a ordem que vigorava até, sobretudo, o período da Revolução Industrial, e que naquele momento foi alterado, com a criação do sistema de mercado, do livre mercado. Então, nesse aspecto, eu acho que é uma mudança extraordinária, muito grande. É interessante que a retomada que você coloca com a questão da Revolução Industrial, Hirschman coloca uma revolução anterior à Revolução Industrial, quando ele coloca que a sociedade que era voltada, ou que era guiada pelo controle social, totalmente para a construção do bem comum, de repente ela passa para o bem privado. Quer dizer, o prestígio já não é mais o bem comum, mas o prestígio é o bem privado. Ou seja, o homem não era o centro de tudo, o ser humano não era o centro de tudo, Havia um equilíbrio no universo que iluminava o ser humano, e o ser humano também iluminava esse equilíbrio. Aliás, o professor Ariston tem um artigo brilhante sobre isso, quando ele mostra que o antropocentrismo não é o pensamento correto. E o Ramos coloca muito bem isso, ele coloca lá as categorias com relação ao ser humano e à comunidade. E aí ele faz um resgate a partir dos pensadores clássicos, passando por Platão, por Aristóteles, São Tomás, Santo Agostinho, aliás, primeiro Santo Agostinho, depois São Tomás, chega em Adam Smith, e a partir disso ele constrói toda uma teorização mostrando que a vida e a essência do ser humano são diferentes daquilo que nós estamos vivendo hoje. E que o espírito comunitário também é diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje nós estamos passando por transformações profundas, transformações que muitas vezes nós nem entendemos, mas na obra do Guerreiro Ramos está explicado por que está acontecendo. O ser humano não é apenas um ser que vai trabalhar num expediente de 8 horas e volta para casa. Ele é muito mais do que isso. A vida do ser humano é uma coisa extraordinária. Os tempos, nós não vivemos só o tempo do relógio, nós vivemos o tempo dos amigos, vivemos o nosso tempo. Eu estou agora tentando trazer com palavras simples e singelas aquilo que está nos livros de Alberto Guerreiro Ramos. Nós podemos resgatar as ideias de Guerreiro Ramos, podemos trabalhar com profundidade esses conceitos, e podemos fazer com que a disseminação dessas categorias e conceitos levem as pessoas a entenderem a riqueza da vida, a vida rica, a vida plena, possa ser mais bem vivida. E, principalmente, fazer aí sim com que a área da ciência social aplicada, principalmente a administração pública, volte a ser aplicada, mas com uma base científica
estruturada, né, em cima daquilo que existe mais sólido. Eu acredito nisso. E se nós conseguirmos fazer isto, eu tenho certeza que nós estaremos enriquecendo a vida das pessoas, enriquecendo a administração pública e fazendo aquilo que a universidade precisa fazer, que é levar e disseminar o conhecimento. Na obra dele, nesse livro em particular, da Nova Ciência das Organizações, ele mostra, eu acho que em mais de uma vez, eu não tenho certeza, a relação que existe entre a teoria, o conceito teórico e a prática, mostrando como nós podemos reagir a um conceito teórico e olhar do ponto de vista prático para o conceito, para aquela definição, e pensar que a nossa realidade tem que se identificar com aquele conceito. E ele diz, não é por aí. Os conceitos são abstratos, são categorias teóricas que nos ajudam, mas a realidade é que nos norteia. É a realidade que deve nos nortear para a ação. A teoria estará à disposição quando dela precisarmos e vamos recorrer a ela, mas não fazer o contrário. O que ele critica em alguns autores que fizeram isso. Eu espero que a gente possa contar com a participação de muitos para tornarmos esse projeto viável. Novamente, professor Heidmann, acho que devemos um agradecimento à professora Paula por estar nos dando essa oportunidade para voltarmos à universidade, tentarmos sermos úteis à universidade e, principalmente, por meio do grupo de pesquisa Politeia, possa se disseminar essas ideias que eu tenho certeza vão enriquecer a vida de muitos, vão enriquecer a vida da administração pública e, principalmente, vão ajudar a universidade a disseminar o conhecimento. Eu acho que a gente pode até pensar que não existe compulsória no sentido do espaço para o que nós estamos nos propondo aqui. Agora também tem a noção do tempo, né? Que o tempo nosso estaria, por lei, delimitado, né? A lei nos excluiria do espaço para fazer um trabalho desse tipo e hoje nós temos meios, temos formas de superar isso e continuar a dar a nossa contribuição enquanto as nossas energias e a nossa experiência e a nossa vontade assim o desejar. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Paula Schomer e ao professor Salme pelo convite que me foi feito para integrar essa equipe dedicada a um projeto intitulado Diálogos com Guerreiro Ramos, conceitos, categorias de análise que influenciam as pesquisas e a ação atualmente. Quero dizer que se trata de um projeto de muita importância para o campo da ciência administrativa no Brasil e, por que não dizer, para o próprio campo das ciências sociais, haja visto o fato de que o principal objeto ao qual nós nos dedicaremos nesse projeto é um sociólogo, né? Foi um cientista político, um cientista social, que é a figura marcante de Alberto Guerreiro Ramos, sem sombra de dúvidas, um dos grandes intelectuais que esse país já gestou. Eu agradeço imensamente pelo convite e estou à disposição de levar adiante, junto com outros colegas, esse projeto. Em termos de preâmbulos, né, se eu posso, digamos assim, lançar algumas ideias iniciais, eu diria que talvez lembrar a todos que o Guerreiro Ramos teve, em verdade, dois grandes, ambiciosos projetos de teorização. Isso, obviamente, deixando um pouco de lado a sua ambição de tornar-se um poeta. O Guerreiro vem de Salvador para o Rio de Janeiro com essa ambição. Ele tenta vir para a capital do Brasil em 1939 com a forte intenção de tornar-se um grande poeta. Ele já havia, em 1937, em Salvador, lançado um livro de poesias intitulado O Drama de Ser Dois, e em 1939 ele lançou esse pequeno
livro, né, uma coletânea de 3 ensaios, intitulado Introdução à Cultura. O Guerreiro Ramos, então, parte, né, com essa ambição de tornar-se literato, contudo, né, onde, antes de finalizar ali o curso de Ciências Sociais e o curso de Direito, o Guerreiro Ramos já, digamos assim, esmorece com essa ideia. Obviamente que ele passa boa parte da sua vida elaborando crítica literária, escrevendo poesias, mas isso já não está dentro de um grande projeto de vida, né? Isso é abandonado por volta de 1942, 1944. De toda maneira, os 2 grandes projetos a que me refiro em termos de teorização, de esforço de teorização, nós podemos chamar o primeiro, que é o grande projeto de tentar elaborar uma teoria da sociedade brasileira, ele assim o denominou, e o segundo projeto, que é o projeto de elaboração da teoria da delimitação dos sistemas sociais. O primeiro projeto, ele mais ou menos rascunha o seu principal esboço em termos de articulação de ideias a partir do livro Cartilha Brasileira ao Aprendiz de Sociólogo, esse livro aqui que foi publicado em 1954 e posteriormente foi inserido como parte do livro Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, publicado em 1957. Aqui o Guerreiro já tinha com muita clareza o seu projeto ambicioso de elaborar uma teoria que o pudesse levar a compreender, a interpretar a singularidade da realidade brasileira. É interessante destacar que esse projeto caminha do início dos anos 50 até meados dos anos 60, quando o Guerreiro aqui no Brasil escreve o seu último livro, né, um dos maiores compêndios de administração que nós temos, que é Administração e Estratégia do Desenvolvimento, um livro de despedida. Entre a Cartilha Brasileira do Aprendiz de Sociólogo, partindo para a introdução crítica, ele chega até a Redução Sociológica, né, na sua edição de 1958, publicada pelo ISEB, e uma segunda edição de 1965. Aqui está, digamos assim, o principal aparato metodológico que o Guerreiro Ramos julgava necessário aos intelectuais de nações periféricas, de países periféricas, para lidarem com esse projeto audacioso, né? À época, um projeto encampado, encorpado de nacionalismo. Então, esse projeto do Guerreiro de teorização caminha ao longo dos anos 50 e nos anos 60 ele se concretiza exatamente em 60 dentro do livro O Problema Nacional do Brasil, em 61 com a crise do poder no Brasil e em 1963 com o livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Aqui nós temos basicamente já desenhados o seu projeto, eu não diria não necessariamente a sua teoria da sociedade brasileira, haja vista que esse projeto restou frustrado. O próprio Guerreiro Ramos vai manifestar-se desse modo quando regressa ao Brasil e concede uma entrevista a Lúcia Lippe, e nessa entrevista relata que essa sua grande ambição dentro, ainda antes de partir para o exílio em 66, restou daí uma certa frustração, principalmente quando comparada à obra, né, de Alberto Torres. Então o projeto do Guerreiro Ramos de teorização da realidade brasileira é um projeto inacabado. Mas, de todo modo, é possível, perfeitamente possível, pincelando esses livros, esses textos, nós termos uma ideia desse projeto e trazê-lo a público. Há quem faça isso, quem tem se esforçado para fazer isso, né? O Edson Bariani tem um trabalho magnífico com as ideias do Guerreiro, do qual serve de fundamento para o esclarecimento desse projeto. O Christian Lynch também é um outro intelectual do campo da ciência política que tem se dedicado a esses aspectos. Então, este primeiro momento é um momento de teorização da realidade brasileira.
né? Mas após o exílio, digamos assim, o Brasil deixa de ser o foco da sua atenção e o Guerreiro então se dedica ao grande projeto, o projeto que é mais conhecido no campo da ciência administrativa, que é o projeto da teoria de delimitação de sistemas sociais, né? Aqui, aí, junto, acompanhar esse projeto, de certa maneira, o professor Heidemann e o professor Salme foram pessoas que tiveram ao lado do Guerreiro Ramos nos Estados Unidos, né? Não à toa são, digamos assim, os seus ex-alunos os que estão aí dando continuidade às ideias do Guerreiro, em especial com a proposta de coprodução do bem público, né, bem levada adiante no seio da UDESC pela professora Paula Schomer. Então eu diria que esses dois grandes projetos são os projetos mais audaciosos em termos da trajetória intelectual do Guerreiro Ramos, e fica aí, digamos assim, lançado o desafio para que a gente possa situar esses conceitos, essas categorias em torno da ambição do velho guerreiro. Eu mais uma vez agradeço o convite e parabenizo a professora Paula, o professor Salme e o professor Heidemann pela iniciativa. Muito obrigado. Bom, pessoal, o que eu gostaria de tratar com vocês aqui é sobre a obra do Guerreiro Ramos em dois momentos, em dois aspectos. Um mais geral, mais abrangente, e outro mais específico relativo à história do Brasil. O primeiro se refere à contribuição de Guerreiro Ramos no interior das ciências sociais. Guerreiro Ramos foi um autor com muita criatividade em termos de criação de conceitos, proposição de novas leituras a respeito dos conceitos já existentes. E, especialmente, ele se referiu de forma crítica à história das ciências sociais ocidental, cêntrica, nos últimos 300 anos da história. Ele se referiu a esse tipo de ciência como ciência cientística, marcada por uma racionalidade instrumental, diante da qual ele se colocou de forma crítica. E de todos os conceitos que o Guerreiro Ramos já tratou, como, por exemplo, isonomia, feronomia, síndrome comportamentalista, as racionalidades, o conflito, as tensões entre as racionalidades, eu gostaria de destacar um conceito que me parece ter sido pouco acentuado, pouco lembrado. Esse conceito está na Nova Ciência das Organizações, no último capítulo. É o conceito de organização resistente. A organização resistente é aquela que tem uma vinculação com a base biofísica. E ele percebia na história das teorias organizacionais uma percepção da organização como algo desvinculado, com o que ele chamava de localização simples, desvinculada, portanto, da sua base biofísica. Essa concepção de organização resistente, nós poderíamos renomeá-la para organização resiliente ou sustentável, né? Guerreiro Ramos, então, tinha uma percepção não predatória das organizações. E ele percebia na história ocidental uma abordagem bastante predatória e desvinculada da sua base biofísica. Observe agora, passando para o outro aspecto que eu me referi antes, da história do Brasil, que ao longo da história do Brasil, vários autores tinham uma concepção crítica da forma pela qual o Brasil foi explorado, né? Desde a concepção do nome Brasil, é um nome de extração do pau-brasil. Então houve uma série de autores críticos, um enfoque religioso, romântico, pré-romântico, enfim, vários autores, até passando por José Bonifácio, Euclides da Cunha, Alberto Torres, um autor com o qual o Guerreiro Ramos tinha uma afinidade muito grande. Mas depois dessa contribuição crítica da história do Brasil, da história da exploração ambiental no Brasil, houve um excesso, um espaço de tempo, um recesso da ecologia política, poderíamos dizer assim. E Guerreiro Ramos foi um autor que retomou essa abordagem a partir dos anos 70, e especialmente na Nova Ciência das Organizações, tendo uma concepção ecológica das organizações e, simultaneamente, com um aspecto psicológico também. Ele destacava aspectos
aparentemente contraditórios, tanto no nível da psicologia, quanto da termodinâmica, da biofísica, da ecologia. Então, Guerreiro Ramos ele saiu do enfoque mais tradicional de esquerda e direita, de liberalismo, de estatismo, desenvolvimentismo. Ele deu como que um abraço nessas teorias, indo muito além dessas abordagens que serviram, por exemplo, para uma forma de desenvolvimento muito predatória no Brasil. Vamos lembrar aqui que todo o desenvolvimento brasileiro se dá no litoral, com a destruição sistemática da nossa urbanização, do nosso rodoviarismo, sobre a Mata Atlântica. Nós destruímos mais de 90% da Mata Atlântica e geramos uma série de outros problemas de transportes que até hoje aumentam os custos da recapeamento de estradas, enfim, toda uma incompreensão sistemática dos nossos biomas, dos nossos ecossistemas. Isso tudo foi devido a uma falha das nossas concepções de ciência tecnicista e de ideologias políticas que têm como consequência uma visão alienada da natureza. Eu costumo chamar as ciências alienadas da natureza de ciências ecoanalfabetas, porque elas são indiferentes. Vejam, por exemplo, que nós chegamos a um prêmio Nobel para quem inventou o PIB. E o próprio autor do PIB diz que essa concepção de cálculo do crescimento econômico, ela tem sido aplicada de forma também enviesada, ou seja, se concebe a riqueza da nação como algo apenas monetário, esquecendo que há aspectos biofísicos, sociais, né? E geramos uma série de injustiças e de desenvolvimento predatório a partir dessa concepção reducionista, instrumental e limitada de crescimento econômico. Então, a obra de Guerreiro Ramos é uma obra atualíssima, é uma obra que permite que a gente conceba a natureza de uma maneira contemporânea, né? De desenvolvimento sustentável, de políticas públicas voltadas para a recuperação dos ecossistemas e para evitar as destruições que nós vemos de forma sistemática, que não são apenas ambientais, diga-se de passagem, porque elas têm repercussões imediatas no aspecto social, econômico, institucional e assim por diante. Diante do desafio da proposta trazida pelo nosso colega, professor José Francisco Salmi, com a participação ativa do professor Francisco Gabriel Heidemann, do professor Ariston Azevedo, do professor Sérgio Boeira, da professora Elaine Menezes, do professor Fabiano Halpe e outros tantos colegas interlocutores aqui da UDESC, ESAG, do Grupo Politeia, parceiros da Universidade Federal de Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Paraná e outros tantos, nós levaremos adiante esse projeto de aprofundar o debate sobre a contribuição das ideias, das categorias de análise e do pensamento de Alberto Guerreiro Ramos e sua incrível contribuição para pensar as ciências sociais, para dialogar e responder aos problemas brasileiros, tanto os históricos como os contemporâneos, e também na pesquisa e na prática da administração pública contemporânea. Então, convido a todos vocês a nos acompanhar nessa trajetória e acompanhar os próximos debates. Até breve!